Maria Odete Leonardo da Fonseca é o seu nome que consta, pelo menos no bilhete de identidade. No entanto, o nome porque é conhecida não é bem esse. É mais conhecida por Maria de Olhão. Lembra-se quem é que a rebatizou, entre aspas? Eu própria, por causa do feitio do meu marido. O meu marido era muito ciumento, muito ciumento. E então, quando eu escrevia para o Jornal do Algarve, no tempo em que foi criado o Jornal do Algarve por Zé Barão, e que eu também dava ajuda à Casa do Algarve antiga, nessa altura, se eu não pusesse o Fonseca, eu ficava magoado. E assim eu pus-me a pensar, mas isto é um comboio, isto não me agrada. E então, uma noite, na minha insónia, espera aí, eu faço isto mais fácil, em 2 palavras só. Sou Maria, sou. E sou de Olhão, sou. Então pronto, sou Maria de Olhão. E eu mesmo é que me rebatizei por causa de... Para encurtar esse nome. Isso mesmo. No entanto, o nome fez imenso sucesso, porque ainda hoje é conhecida por Maria de Olhão. É. A maior parte das pessoas, se calhar... Sim, uma grande parte. Olha, o tio do Miro Neto estava no estrangeiro, professor no ensino superior, e não me conhecia. Primeiro conheceu a Maria de Olhão, porque era assinante do jornal, e a Maria de Olhão tinha ideias idênticas às dele, de maneira que ali já se fez uma espécie de germinação. E só depois é que conheceu a Odete. A Maria, eu vou tomar a liberdade de lhe chamar Maria, porque assim não estou a fugir nem a um nome nem ao outro, não é? É o elo em comum. À tua vontade. A Maria foi uma figura que se destacou sobretudo por, eu atrevo-me a dizer, pela sua garra, pela forma como sempre enfrentou as coisas. Aliás, na altura do Estado Novo, a Maria conseguiu ter um destaque, mesmo impondo-se um pouco numa sociedade que era, enfim, muito conservadora, muito tradicional. Pois. Foi complicado? Foi um bocadinho complicado, mas com a minha fé e a minha crença e o meu catolicismo, que não era de sacristia, conciliei um pouco, embora tenha sido penalizada pelos fascistas que me davam, como me parecia qualquer coisa no jornal. E se eu via que discordava, de maneira que foram várias coisas que foram riscadas e que só tenho lá em casa uma, por acaso, de uma ingenuidade que mal é que isto fazia para ser publicado, para eles me terem devolvido. Veio uma senhora inglesa viver o resto da sua vida em Portugal, no Algarve, e trouxe não sei quantos cavalos, não sei quantos cães, não sei quanto bicho, não sei quanto aquilo, não sei quanto aquilo outro, acompanhando-se de toda a espécie de técnicos que precisava para isso, e foi o período em que as crianças do Biafra morriam de fome e não sei o quê. De maneira que, com tanto cão e com tanta coisa, aquilo era um papel constantemente daquela inglesa e tal, e aquilo estava-me a dar cá uma coisa, e então eu escrevi. E depois terminava assim: ai, que pena não serem cães, as crianças do Biafra, como todas as crianças que passam fome no mundo. E isso acabou por ser censurado. Exatamente. É o único papel que eu tenho para casa. Mas foram muitos mais censurados nessa altura. Sim. Mas fui eu que levantei o nome do Patrão Lopes, porque tinha raiz do mar, porque ao lado da minha mãe era tudo gente do mar, e morreram muitos no mar, e então eu sentia-me uma mágoa de ser de Olhão, e lembrar-me que aquele herói, que foi visitado pelo rei, Patrão Joaquim Lopes dos Salva-Vidas, que ainda há na linha de Cascais, salva-vidas com o nome de Patrão Joaquim Lopes. E esse patrão era de uma coragem que se atirava ao mar, mesmo com o mar muito mau, para salvar a qualquer barco estrangeiro que estava em perigo. Lá ia ele, mais a sua tripulação, lá ia ele salvar. E uma vez foi acudir a um barco estrangeiro e depois de ter salvo todos os que estavam no barco, em terra, ele viu sinais de uma cabeça que se mexia, que ele não sabia o que era. Não tinha visibilidade. Mas havia quem tivesse visibilidade e dissesse: é um cão, porque estava tão mal no tempo, não ia agora arriscar outra vez para o barco para irem à embarcação. E ele exigiu: vou eu sozinho. Um cão
é um ser igual a mim, é um ser vivo e eu quero que ele não morra. E então ele sozinho foi buscar o cão, salvou o cão. E esse olhanense tem a casinha modesta onde nasceu, para ser comprada pela Câmara. Eu quase ia sendo esfacelada, mas bati-me, comprou, mas está a cair porque não mandou sequer arranjar. A casa está, cai ou não cai. A Maria tem noção que provoca reações, isso é bom. Absolutamente, absolutamente. Eu não me sinto vaidosa, Humilde é que eu não quero deixar de ser. Isso é que para mim é a grande qualidade, é sermos humildes, não é? Porque a humildade é tudo para mim. A Maria nasceu em 1918, certo? Eu nasci em 6 de outubro de 1918. E era uma altura politicamente de grandes mudanças. Muito. E a pneumónica. A minha mãe ia morrer antes de eu nascer e pensava-se que eu não chegava a nascer. Levou-nos o João Lúcio, que morreu por causa da pneumónica. Tão novo e com tanta arte, tanta. Ao longo dos seus quase 90 anos de vida, passou por períodos políticos sempre muito complicados, e de grandes mudanças. E depois tive outra fase nesse tal período, porque eu aliei-me a uma coisa que a Maria Lamas tinha criado, que era as mulheres portuguesas a pretenderem, como lá fora havia mulheres portuguesas, também aqui poderia haver. Poderia haver, mas nós tínhamos quase de viver às escondidas. E a Maria Lamas era a nossa, diremos, das chefias, não é? E então tínhamos reuniões e a PIDE pôs-nos na rua. A Maria escreveu para muitos sítios, ambicioso para a altura. A Maria Lamas aquilo não era revista, era uma associação. Era uma associação de pessoas que discordavam do Estado Novo. Era-nos entregue documentos dos princípios da República que não tinham ainda sido cumpridos, para nós fazermos grupos de trabalho, para nos debruçarmos e vermos as diferenças que havia entre aquilo que tinha sido aprovado e entre aquilo que se tinha feito. E isso depois tinha algum efeito prático? Isso tinha um efeito prático, não, porque nos cortaram num instante as vasas e nos puseram na rua. E então porque suspeitaram que iriam chegar a conclusões pouco desejáveis. Exatamente, de maneira que fomos... Mas eu li alguns que a Maria também tinha participado numa revista feminina. Sim, foi a Maria Lamas que até tenho muita pena de não ter essa modas e bordados. As pessoas dessa época, as mulheres principalmente, que era quem tinha mais medo ainda da prisão, as mulheres que se atreviam a essas coisas eram geralmente marcadas, não é? Nunca teve medo da prisão? Hã? Nunca teve medo da prisão? Não tinha medo. Eu cheguei a escrever uma carta ao Salazar quando vi que tinha que desistir da faculdade porque não conseguia explicações, alunos, para poder pagar a minha estadia em Lisboa, e os meus pais não tinham meios, não é? Porque eu fui estudante trabalhadora, antes de haver estudantes trabalhadores, eu já era estudante trabalhadora. E então tinha explicações aqui, ou ali, ou acolhi. Também aí foi pioneiro, um bocadinho. Sim. Mas seja como seja, escrevi ao Salazar a pedir, ou me arranjava emprego para que eu não pudesse ficar com o meu curso no início, não é? Ou me arranjava emprego, ou qualquer bolsa de estudo, porque eu no liceu tive sempre bolsas de estudo, nunca paguei nada, de maneira que eu estava com dificuldades para poder manter. Foi complicado essa altura. Sim. E recorda-se quando sofreu esses precalços e essas dificuldades financeiras, e quando escreveu a Salazar, ele respondeu-lhe? Não respondeu, mas mandava um secretário dele dar-me resposta, dar-me ilusões de que iriam procurar emprego, ou que não sei quê. Mas depois não aparecia nada. E eu uma vez furei pelos corredores, porque eu queria apanhar o Salazar e de cara a cara lhe dizer. E eu avistei o Salazar no fundo do corredor, mas no buraco em que eu me meti sem saber para onde é que havia de o descobrir, quando o descobri já ele se tinha esfumado no fundo desse corredor e eu nunca cheguei a falar com ele. Mas até tive uma fase de me querer suicidar, com a revolta de eu não conseguir de maneira nenhuma número de alunos que me mantivessem, não é?
Só estudei de noite, ia das 9 às 11 da noite para a Biblioteca Nacional. Aí é que eu ia estudar, porque não tinha dinheiro para comprar os livros que eram estrangeiros e tal. De maneira que fiz muitas avarias, quer dizer, muitas ousadias. Essas minhas ousadias. À data, quando foi para Lisboa estudar, em Olhão, isso terá sido comentado? Sim, não precisou ser aí. Já foi antes. Quando fui para o liceu, graças ao Dr. Fernandes Lopes, porque se o Dr. Fernandes Lopes não tivesse sido o médico do meu pai, que estava entravado, eu tinha ficado com a 4ª classe e hoje estaria formada dos Correios ou de não sei o quê, não é? Mas então, depois, como é que consegue ir estudar? Porque o Lopes deu uns dias para eu estar a aguardar o que ele ia tratar a meu respeito. Mas apanhou-me logo uns versinhos, que eu não sei para onde é que tenho, e publicou no jornal do Correio Olhanense dessa data, dizendo que eram versos ingênuos, não sei o quê, mas que... Lembra-se que idade tinha nessa altura? Era muito Eu novinha devia ainda. ter 11, 12 anos, eu já tinha feito a minha 4ª classe. E nessa altura tinha parado, não estava a estudar? Não, estava a trabalhar já. Eu tinha arranjado alunos pequeninos que precisavam de aprender a ler, ou pessoas que para tirarem uma carta de isto ou daquilo precisavam de aprender a ler, e eu já tinha alunos à noite. Com 11 anos? Pois, 11, 12 anos. Aos 13, o Lopes era professor do liceu, e eu, portanto, fui a última olhanense que foi aluna do Lopes, e o Lopes vem com novidade e diz: vais para o Liceu de Faro, já tinham as aulas começado tudo, vais para o Liceu de Faro porque já estão a fazer tudo para passar o cartão, porque nessa altura havia uma lei que quem não podia pagar a inscrição e tal, podia ser ouvinte, e eu tive esse cartão de ouvinte que ainda era da lei, para assistir às aulas, mas não tinha direito nem a ser chamada, nem a fazer os exercícios. Era só ouvir. Só ouvir. E assim conseguiu terminar o liceu. E quando eu, nesta fase, quando eu soube que a minha mãe com o marido entrevado, com 4 filhos nascidos, sofrendo o que a minha mãe sofreu, que foi uma heroína. Não sou eu que sou heroína, ela é que foi heroína. Quando soube em Olhão, havia damas, amigas até da família e conhecidas, que iam esperar o comboio dos estudantes para verem a Odete, tão pequenina, tão nova, andar no meio de tanto rapaz, e a mãe não ter vergonha. Porque estava a empurrar a filha para o casamento. De maneira que iam espreitar, e o número de mulheres no liceu dessa altura era muito pequeno, de maneira que vínhamos e para a Avenida, que fosse para a Avenida sobretudo abaixo. mulheres de famílias mais Absolutamente. mais ricas, mais endinheiradas. Eu é que era pobre, o resto não era. De maneira, mas os professores, à medida que me foram conhecendo ao ouvir as aulas, já depois, por fim, me chamavam, e depois... vê lá o que é a vida. O meu pai era quase analfabeto, só sabia assinar o nome dele. E foi o meu pai que me levou a exame. E então eu vou para o ensino doméstico, que o meu pai analfabeto me levou a exame. Ou seja, aos olhos da lei, a forma que se encontrou de contornar tudo isso foi dizendo que a Maria se ia propor a exame depois do seu pai lhe ter ensinado tudo o que sabia. Exatamente. Sendo o seu pai analfabeto. Exatamente. Mas resultou. Hã? Resultou. E resultou. De maneira que Concluiu no ano o seguinte liceu. já fiquei com média de 12 ou de 13 no exame do primeiro ano e já tive direito à bolsa. E, portanto, já não pagava no liceu nada porque tinha sido de 12 para cima, quem tivesse 12 para cima. E eu já tinha sido, portanto, até ao fim, fui sempre tendo tudo pago, até que no 6º ano passei do 6º para o 7º com 18 valores a tudo, e nessa altura tive bolsa nacional,
que era 300 escudos por mês, que eu me senti milionária. Não é? Na altura era muito Na dinheiro. altura. E exatamente que já guardei algum bocadinho, que se fosse para Lisboa, eu já tinha alguns tostõezinhos. E foi assim que E foi depois assim consegue ir que para Lisboa aqui para mim. e acabou E licenciada. sim, em Filologia Clássica, pela Faculdade de Letras de Lisboa. E especializou-se no ensino a deficientes visuais. Isso foi posteriormente, quando fui para o Passos Manuel, estávamos a trabalhar nessa integração e eu fui convidada para ir fazer esse serviço, na medida em que tinha 2 filhos deficientes. Não eram deficientes visuais, mas eram deficientes e já eu, por mim sozinha, tinha lido, tinha procurado aprender. E acharam que a Maria teria sensibilidade para lidar com o assunto. Exatamente, e por isso... Mas voltando só um pouco atrás, há bocadinho dizia-me que passou por uma fase muito complicada. Não me chegou a contar como é que depois Salazar deu-lhe essa resposta dúbia, nunca acabou por mas espera, por ajudá-la. concorria um concurso nos Correios, em que era preciso saber escrever à máquina, eu não sei quantas palavras, não sei quantos minutos, em que era preciso saber não sei quê. Eu arranjei quem de graça me ensinasse a fazer um bocadinho dessas coisas e concorri. E mandei ao Salazar a notícia. Resultado. Eu venho à baixa com uma colega da faculdade, também a Algarvia, que já morreu, e quando eu vou passar numa casa dessas, que não sei qual delas era, vejo o secretário do Salazar que me atendia. E que eu nem sabia que tinha casado nas vésperas. E ali era às festas nupciais dele. E eu, nem me lembrando de ter juízo nessa altura, dou um grande grito e disse: Albertina, anda cá, olha, esse é que é o ladrão. Este é que é o ladrão que me atende em nome de Salazar. E o homem estava atrás de mim, sem eu saber. E o que é que lhe aconteceu? Nada, o homem desapareceu. Portanto, não Sim. chegou a sofrer as consequências desse ato pouco pensado. Nem isso, nem a ficar bem no concurso. O concurso foi anulado. Então, e depois como é que conseguiu? Continuou a dar explicações? Continuei a dar explicações, exatamente. Considera-se um bocadinho também abençoada Sim, nesse aspecto? considero. Encontrou as pessoas certas no seu exatamente. Eu penso que sim. O que é que a apaixona nesta terra e o que é que a faz vibrar tanto e defender tanto a sua terra? A minha terra, porque tenho um amor, um carinho muito grande, porque eu penso também que a minha terra também foi minha madrinha, também me deu forças. Eu julgo. Se tivesse nascido noutro sítio, não seria a Maria se calhar de Olhão. não teria tanta força, não é? Maria de Olhão não seria, com certeza, mas pelo menos não teria essa... Pois não. Mas seja como seja, repara que até há bocado, quando eu fui ouvir ali a música, toda a gente ficou assim a virar a cabeça, porque quando eu ouvi-los começarem a tocar o hino de Olhão, comecei eu. Olhão, terra morisca, tu és lindo da risca. E as pessoas não sabiam, as pessoas não conhecem o hino da própria não cidade. sabem o que é. O que é que se passou em Olhão, então? O que é que se Perdeu passou? estas... Exatamente. Mas essa continua a ser terra essa de geração pescadores. da minha infância, da minha adolescência, essa geração, uns morreram, outros foram para outro sítio, outros... Esta geração Então de tu hoje estás não a ver, reconhece esse valor. o que é uma terra tão pobre, tão humilde, que tem o número 6 do escotismo do mundo. O número 6. O que foi preciso haver naquela altura? Que força tinham os meus antecessores todos? Tu já viste um povo tão destemido? Olha, o rei Dom Carlos quis vir cá conhecer Olhão. E foram para aí crianças a nascer com o nome de Carlos e o nome de Amélias. É uma terra de grandeza. Absolutamente. Grandeza de espírito. De espírito. Nunca material. Não, porque material foi sempre uma terra pobre. Pois não. Mas já viste. E do alto dos seus quase 90 anos, como é que olha agora para esta cidade? Para esta cidade... A arquitetura perdeu-se um pouco. Muito. Não foi um pouco, foi muito. Hein? Olhão podia ser única. Quase única, sim. Tem muitas singularidades em relação a outras terras. A arquitetura, as próprias origens do Olhão ainda estão por garantir se são as que se apontam ou se são outras que ainda se virá a encontrar. E a Maria de Olhão, como é que vai ser recordada daqui a muitos anos? Ai, não sei se vai ser recordada, não creio. Acha que não irá persistir na memória desta cidade? Não, acho que não. Se não tivesse saído de Olhão,
Acha que a sua vida teria sido diferente? Sim, sim, sim. Melhor ou pior? Sim. Talvez melhor. Talvez melhor. Pelo menos a satisfação de poder lutar e de estar ao pé mesmo da minha terra. Porque essa distância sempre a fez Exatamente, sofrer. exatamente, exatamente, exatamente. Nunca peço- foi lisboeta, nunca se sentiu lisboeta. Não, não, nunca me senti, embora respeito e gosto de Lisboa, mas nunca me senti. Sou mesmo. É mesmo Tanto Maria de sou de Olhão. Leão, tanto sou de Leão, que estava na faculdade no segundo ano e organizei na emissora um programa sobre Leão, porque os meus colegas nortenhos brincavam comigo por causa dos termos especiais que aqui usamos e que eles no Norte não têm, e então nessa Lembra-se brincadeira... de termos desses? Que termos são esses? Sim, eu, por exemplo, quando chegavas do almoço, algum deles dizia: até hoje comeste griseus. Griseus, eles não sabem o que são griseus. Depois vinha outro e depois dizia qualquer chalaça assim nesse género. E eu disse-lhes: ainda vos hei de mostrar que Olhão não é só a batata redonda. Não sabem o que é batata redonda, é batata branca. De maneira que E ensinou-lhes essas coisas todas? não foi ensinar, foi chamar a atenção e fazer um programa na rádio. Até tive um acordeonista de Leão a tocar harmónio e cantei também nesse programa. Somos mais povo, não é? No E entanto, o povo que mostrou muito a sua garra. absolutamente, absolutamente. Ainda que o meu Olhão seja muito liseirensequista, eu continuo ainda a adorá-lo. Maria de Olhão, foi um prazer tê-la aqui nesta conversa. Muito obrigada. E foi um prazer deixar este registro de todas essas histórias que tem para nos contar. E são tantas. Ai, tantas, tantas, tantas.